Bem-vindo ao DWBRcast, eu sou o Fred Pavão e BBC, nunca te pedi nada, cara. Episódio musical. Só isso, não te pedi nada. Episódio musical. Meu nome é Thais Alves e BBC. Temporadas com mais de 13 episódios, por favor, porque vai precisar de muitos episódios pra caber tudo que a gente vai falar aqui hoje. Mas aí quebra... Não, é que 13 é muito pouco, tá muito pouquinho. Vamos aumentar esse orçamento. A gente pode fechar em 3 episódios e, sei lá, 2 especiais. Não. Vamos fechar em 22 episódios. A gente vai fechar, né? Isso, na BBC. Isso. E um especial por ano. Pensa que episódio a mais é mais DWBRcast de review que a gente tem que fazer. Graças a Deus. Tema livre. Não, mas, poxa. A gente dá um jeito de socar, dá um né? jeito. Gente, olha, essa semana, esse não deu pra sacar, porque esse é um tema mais subjetivo, a gente tá quase que terminando essa minissériezinha nossa de DWBRcast sobre coisas que a gente quer ver na série. Porque, vamos lá, primeiro a gente falou do que esperar na temporada, correto? Isso. Depois a gente falou... Analisamos o trailer, Exato. Depois... falamos da Bill, sim, da saída do Capaldi. Exatamente. Depois falamos um pouquinho sobre os atores que potencialmente podem pegar. Aí no DWBRcast seguinte, a gente falou sobre quem a gente gostaria de ver como doutor. Como 13º doutor. E agora, ou doutora. Ou seja, a gente falou, em um podcast a gente falou coisas reais, coisas que vão acontecer, que já é confirmado. Isso. Né, aí no podcast seguinte a gente falou sobre quem a gente gostaria que entrasse. E agora a gente vai falar sobre o que a gente gostaria de ver. Não é o que está confirmado. São coisas que nós gostaríamos de ver. Pode ser uma coisa que tá há muito tempo se acontecendo, a gente quer que volte. E pode a ser uma gente coisa não que tá nunca nem aconteceu. falando assim só da 10ª temporada. A gente vai falar de coisas no geral, né? Daqui pra frente, da 10ª temporada pra frente, o que a gente gostaria de ver em Doctor Who? Coisas que de repente o Chibnall pode trazer. De volta, ou comece a trazer, né? Mas assim, e é de uma forma muito ampla. É tipo, que tipo de episódio a gente quer, que tipo de narrativa a gente quer, quais tipos de personagens a gente quer que volte ou que apareça. Ou que entrem, né? Justamente. Então aí vai ser esse bate-papo gostoso, essa coisa que... Eu gosto desse podcast que a pauta é mais solta, porque dá pra gente viajar bastante. Dá pra viajar. E é um daqueles podcasts que eu falo que depois que a temporada passar, vocês têm que voltar aqui e poder ver o que a gente estava certo, o que estava errado, o que a gente errou muito louco, o que a gente acertou. Que tem muita coisa que a gente acerta, né? É verdade. Umas semanas atrás a gente falou que a gente queria o Stuart Head, né, como doutor. E essa semana ele falou que talvez ele não negaria. Ele disse que topa. Talvez ele esteja dizendo alguma coisa, não sei. Bem, vamos dar aquela pausa, aquela respirada para começar logo o assunto de vez. Vamos embora. Pra começar, eu vou repetir, episódio musical. Essa é a primeira coisa que vem à nossa cabeça, né, em relação ao Doctor Who. Então, por que eu defendo o lance do episódio musical? A gente pega, ó, por exemplo, se isso fosse uma coisa que a gente estivesse falando de ter em Doctor Who há, sei lá, 3, 4 anos atrás, eu até falaria que ia ser muito tiro pé. Porém, a gente tá num lugar, a gente tá numa época que os musicais estão voltando com tudo. Primeiro temos aí... Temos a ascensão de Hamilton aí, que a galera tá Hamilton bombando. Tá bombando. A gente teve a série Glee, que trouxe de volta a coisa do musical. Mas aí Glee entra nessa dos 4 anos atrás. Naquela época, época de Glee era o único que fazia isso. E ele não era uma coisa com o musical. Ele era só musical, né? Sim. Agora eu digo a gente tem um episódio agora crossover de Supergirl e Flash, que inclusive veio do Glee. Que não veio que os do Glee. Atores são de os dois são de Glee. E Glee. parece que o cara que vai fazer o Music Master... É o Darren Criss, que também era de Glee, exatamente. Então, justamente. O lance é que Glee era uma série toda sobre musical. E naquela época, isso não era um assunto que era meio tocado. O musical é uma coisa que estava na cultura pop há séculos, né? Sim. E estava adormecido. Isso. De uns anos pra cá, de sei lá, um ano pra cá, por algum motivo, o musical começou a voltar com tudo. La La Land ganhando aí o Oscar. Não. Opa, peraí. Não, mas ganhou vários Oscars. Mas não ganhou como melhor filme. Mas o ponto... Mas por 2 segundos, sim. Não, mas realmente, La La Land é uma prova de que está voltando. Porque ele pegou... é um filme que foi premiado por Hollywood, né? Um filme que foi premiado com Oscar, não como melhor filme, obviamente. Mas é um filme que ele é só uma grande homenagem aos musicais da indústria. Totalmente. A gente tem, como eu já tinha falado aí, o caso do Hamilton, né? Do Lin-Manuel Miranda. Tá bombando. Que tá musical de volta. E aí a gente pega... Temos Mary Poppins voltando ano que vem. Também é um musical, justamente. Tá vindo, tá aparecendo. Tem, por exemplo, se bem que esse é bem mais antigo, mas você tem o caso de Wicked, que é um musical
e que tá rodando o mundo de novo. Acabou a temporada aí, né? Ano passado tivemos uma temporada inteira no Brasil. Sim, então assim, musicais... A Bela e a Fera agora. Bombando. Se bem que Bela e a Fera não é bem musical, né? Ela entra no quesito filmes da Disney. Mas tem bastante musiquinha. Não, mas é porque é Disney, né? Disney tem... Não, mas o ponto é, hoje, no cenário atual, musical tá podendo ser inserido em qualquer tipo de mídia. Então, por exemplo... Sim, existe uma abertura maior, né? Ao exemplo de Flash e Supergirl. Quando você ia imaginar nada que uma a ver. série de super-heróis teria isso? Pois é. Entendeu? Pois é. E aí a gente tem, assim, provas de que funciona. A gente pega o exemplo dessa série maravilhosa que eu amo, que é a minha série favorita de todas, como eu já falei aqui no podcast, não é novidade pra ninguém. Doctor Who. Também é Doctor Who. Doctor Who está na verdade, Doctor Who veio depois da série que eu vou falar. Opa! Que empatou com ela, que é Buffy. Buffy segurou como minha série favorita sozinha por anos até Doctor Who aparecer. Então, no tempo de casa, ela tem até mais. E em Buffy, nós temos um episódio inteiro musical, que é o Once More with Philly, que é uma obra de arte, cara. Não, maravilhoso. E assim, e funciona. Melhor episódio de Buffy. Sim, e assim, tirando o Tabula Rasa, que também é muito bom. Tabula Rasa é muito bom. Que é exatamente um episódio depois do Once More with Philly. E ele é tão bom que chamaram um cara que faz musical pra escrever as composições, as músicas. Junto com o Joss Whedon, né? Junto com o Joss Whedon. O Joss gosta de musical. Não é e ele fez uma homenagem a musicais muito boa, né? O grande lance é que assim como em Buffy, tudo era justificável com isso é ação de um demônio, em Doctor Who é fácil, isso é ação de um alien. A coisa mais fácil do mundo é arranjar uma desculpa pra isso. Né? Assim, você pega e assim, você não transforma tudo num grande musical. Você coloca, tipo, uma coisa involuntária. Ou você tá num planeta em que as pessoas não falam, elas só cantam. Ou, sei lá, algum device super deu errado. Possível. Ou, por exemplo, super possível. A gente sabe que a TARDIS deu errado. Exatamente. A TARDIS, a gente sabe que ela traduz. Só que, por exemplo, não existem línguas que são mais cantadas. Musicalizadas. Tipo, sei lá, mandarim. Aí imagina que eles param num planeta. Exatamente. E a TARDIS começa a ficar maluca e tudo que as pessoas falam sai como música, entendeu? Gente, e pra eles se fazerem entender, eles também têm que cantar. Imagina o Capaldi cantando, ele já teve banda, cara. Justamente, isso era um outro ponto que é puxado, porque eu acho que agora, em especial na 10ª temporada, porque a gente sabe que é a última do Capaldi, ou nessa primeira, se o Stuart Head entrar, que ele também ele também canta. Ele é cantor mesmo. Ele é cantor mesmo, lançado. Isso. Por que daria muito certo? Porque ia ser legal ver ele, por exemplo, no caso do Capaldi, fazendo uma outra... Ele é muito bom atuando, mas ele também é muito bom cantando. E a gente já... Cantando e tocando. A gente já viu ele tocando. Ele já entrou cantando com a guitarra no começo da 9ª temporada, já arrebentando o negócio. Então, aí você vê. Ele tem um talento inicial, que é o quê? Banda. Ou seja, ele toca e canta. A gente já viu ele tocando. Então tem que ver ele cantar. Tem que ver ele cantar. Eu acho que daria super certo. Em Doctor Who, a gente tem um exemplo de coisa com música, de episódios musicais, entre aspas, que é um audiodrama com o Sexto Doutor e a Evelyn Smythe. Olha aí, ó. Que é, se eu não me engano, é Doctor Who and the Pirates. Pirate Planet é o episódio da série clássica. Doctor Who and the Pirates é o audiodrama. Tá. E nesse, eu não lembro bem porquê no plot, mas o lance é que ele começa a cantar que I'm the very model of a Gallifreyan Buccaneer. Oh no, you are going to sing. Well, yes, I am the very model of a Gallifreyan Buccaneer. I've information on all things a Gallifreyan holds, monsieur. I've linked it to the matrix through its excitonic circuitry. I understand dimensional and relative chronometry. I'm very well acquainted too with matters of the capital. I'll give you a verse and chapter on Panopticonian protocol. I've been into the Death Zone and I played the game of Rassilon. Rassilon? Aha. With pestilential monsters that I got a lot of hassle from. With pestilential monsters that he got a lot of hassle from. With pestilential monsters that he got a lot of hassle from. With pestilential monsters that he got a lot of hassle from. I understand each language and I speak every vernacular. Our conjugated verbs, security, clannish, non irregular. In short, in every matter that a Gallifreyan holds, monsieur, I am the very model of a Gallifreyan Buccaneer. In short, in every matter that a Gallifreyan holds, monsieur, he is the very model of a Gallifreyan Buccaneer. É uma brincadeira porque ela tem uma música que é... Tem uma música de musical que eles usam a estrutura dessa música pra fazer essa música. Maravilhoso. Tipo, olha, ó, já fica aí um modelinho pra... Não, dá super pra fazer seguir. E é muito legal porque na hora que ele começa a cantar, a Evelyn, que é a companion da vez, que ela já é uma senhora, né? Ele começa a puxar a nota, ela, ai meu Deus, você vai cantar mesmo. Ele, vou sim. E cara, é muito divertido. É o Colin Baker mesmo? É o Colin Baker cantando. Olha é o Colin Baker cantando, cara. Eu podia trazer também o sétimo, o McCoy, pra tocar, né? Ele toca uma banda, umas né? colheres. The Doctors. The Doctors, né? Tipo, não, The Who, né? Que
Que, aliás, é aí pro Brasil, né? The Who vem pro Brasil? Parece que sim. Puta, a gente vai no show, né? Não sei, você Cara, vai pagar pra não, mim, eu vamos. vou. Cara, claro, caralho, The Who, cara, foda. Não sabia disso, olha aí. Pessoas que foram pro show do The Who, avise pra gente que a gente se encontra todo mundo lá. Dr. Who em The Who, né? Caraca, eu encontrei o Rubian no show do The Who. Né? Enfim, esse é uma, assim, o meu primeiro chute de o que eu gostaria de ver em Doctor Who. Não precisa ser necessariamente agora nessa temporada, mas eu quero ver em algum momento acontecer em tela, né? Não só em audiodrama. E você, diz aí algo que você queira. Tá, já que você falou a coisa que você Lembra mais que quer ver em Doctor Who. Isso de longe é o que eu mais... Quer dizer, não sei se é o que eu mais quero, mas é o que eu quero muito. Tá, o que eu mais quero ver em Doctor Who... Eu, particularmente, eu já venho falando isso há milhões de podcasts, você já até vai saber o que é. Sei. Gallifrey, cara. Mas eu vou Gallifrey, além. Gallifrey já tá aí, né? Então... Ela já apareceu. Mas peraí, Gallifrey tá, mas não tá. Ela continua sendo meio tabuzão, né? Continua sendo um tabu, continua sendo só mais uma promessa. O finale da 9ª temporada trouxe aquela coisa de vai ser Gallifrey. No fim das contas, apareceu por meio episódio. O resto foi o foco total na Clara. Entendi. Não sei o Tirou que aconteceu. A importância de Gallifrey Tirou a como importância, local. a gente até falou isso no podcast do episódio, assim. E assim, eu gostaria... na verdade, isso se dobra em duas vertentes. Porque eu queria ver Gallifrey não só hoje em dia. Tipo... Lembra na série clássica, quando tinha aventuras lá em Gallifrey? O doutor ia pra lá. Então, eu posso dar um o doutor complemento? ainda... não existe, na série moderna, um episódio inteiro que o doutor vai lá em Gallifrey, passa uma aventura inteira lá e volta. Não tem nada disso. Entendi. E... então eu vou fazer um adendo aí, vou fazer um ainda upgrade. tem os desdobramentos. Não, então eu vou fazer um upgradezinho aí. Tá. Eu gostaria de ver um episódio aos moldes de Deadly Assassin. Ele sem sozinho. Companion. Ele não, sozinho. Assim, pra mim pode ter Companion. Não, a Companion não precisa ter morrido ou qualquer coisa. Vamos supor que assim... Tipo a dona aquele dia que... O doutor deixou ficou na praia, né? Isso seria uma coisa muito legal. Um episódio com duas coisas acontecendo em paralelo, por exemplo. Com a o Companion. doutor deixa a Bill e o Nardole em um planeta resolvendo uma coisa... E aí, no meio da aventura que eles estão lá, ele tem que resolver uma coisa em Gallifrey. Só que ele não pode parar um salvamento em detrimento do outro. É uma então boa. ele deixa eles resolvendo um e vai resolver o outro. E o legal. episódio anda em paralelo, isso nunca teve. Isso é bem bacana. Isso é legal. É um tipo de narrativa que a gente não teve. Bem bacana. E pode ter um ponto linkando as duas histórias, de repente, também. E o outro desdobramento é Gallifrey pré-Doutor viajando na TARDIS. Na verdade, essa ideia seria talvez para um spin-off ou um episódio só. Um episódio se passasse antes do William Hartnell pegar a TARDIS, mas aí poderia dar merda. Isso. Não se sei bem como que eles... Doctor Who, o roteirista, né? As regras de dar merda sempre whatever. Não, né? na verdade o que eu gostaria mesmo seria um spin-off do Doutor nos anos galifreyanos dele na academia. Gallifreyan Years. Não sei se... Mas eu me não sei se eu contentaria com um episódio em que o doutor da vez, pode ser o Capaldi, pode ser o próximo, ou a próxima, etc., encontra ele próprio pré-viagens na tarde. Jovenzinho, é o Hartnell jovem. Entendi. Mas, sabe assim, 20, 30 anos de idade. Tá, provavelmente isso ia gerar algo do tipo, ele só viajou porque ele falou que ia viajar, alguma coisa, sei lá. Eu gostaria de ver como se daria a dinâmica do doutor hoje, ou do doutor contemporâneo, da vez. com o jovem doutor em Gallifrey. Isso também... Ia ser interessante. Isso seria legal. Isso também me faz lembrar de uma outra coisa que eu já cogitei ter em Doctor Who, assim, tipo, seria legal se tivesse isso. Óbvio, né? Isso implica com várias coisas, mas um episódio que tivesse o doutor com o doutor. Não com outro doutor, com ele mesmo. Tipo, ele tem que se ajudar a fazer alguma coisa. Mas o da mesma regeneração, tipo, você dois diz? Capaldis, ou dois Swordhead, ou duas Eva Green, enfim. Oh, dois juntos, sabe? Muito Desse bom, alguma coisa. Muito bom. Ou, isso também é uma outra coisa muito legal, que tem audiodrama. Isso é muito legal porque os audiodramas da Big Finish, assim como os quadrinhos, mas eu vejo isso mais nos audiodramas, eles têm muita coisa legal que fica neles, que não vem pra série de TV. Que são ideias de roteiros Por incríveis, exemplo, né? voltando aí aos áudios do Sexto Doutor, eu não vou lembrar o nome agora, mas tem um áudio que é o Doutor com a Mel. E o lance é o seguinte, a Mel tá com o Doutor, com o Sexto Doutor, com a roupinha azul dele, né? E aí eles param num planeta e eles se dividem, e na hora que ela vai voltar pra TARDIS, ela volta pra TARDIS dele do futuro. Não é pra aquela TARDIS, assim, não é o Sétimo Doutor. É um outro Sexto Doutor. Ela vai com... Ela
chega com um e ela volta com outro. Com a versão que já viveu mais coisas, né? Uma e versão aí dá merda, porque levemente tá futura, né? É assim, é futuro ao ponto de não ser uma outra regeneração, mas é futuro, entendeu? Interessante isso também, gostei desse conceito, gostei bastante desse conceito. Sim. Tanto os audiodramas como os quadrinhos têm roteiros incríveis mesmo, e assim... Tem coisas que dá pra fazer na série, tem coisas que não dá, e isso que é legal, né? Das possibilidades das diferentes mídias. Uma coisa aí que todo mundo fala, não é só a gente, eu acho que todo fã de Doctor Who espera por isso, até por conta agora que a série moderna já tá com muito tempo de estrada, ter um episódio aos moldes de 3 Doctors, 5 Doctors, 2 Doctors. As pessoas estão pedindo. Então, a gente meio que já teve isso com o especial de 50 anos, né? O Day of the Doctor, que a gente teve todos os doutores até então, tirando, né, o Christopher Eccleston. Que em tese o John Hurt meio que substituiu o Eccleston, mas foi muito melhor, porque a gente ganhou um doutor novo. Há quem diga que poderia ali muito bem ter sido Magan também, mas eu nunca reclamo de ter tido o John Hurt na série. Não mesmo, jamais reclamar do John Hurt, foi uma adição muito valiosa. Sim. Mas realmente falaram que, o Magan, ele ganhou um especialzinho lá de 5 minutos. Sim. Por que ele não... Se foi o próprio Moffat que escreveu. Então por que não botou ele logo no especial, Ou seja, em tempo de tela, a gente já tá quase com 2 horas de Magan. Profit! Muito bom! Eu vi... Não sei o que eu tava vendo esses dias, e aí eu resolvi contar quantas horas a gente gastaria pra ver todos os arcos de cada doutor. E aí eu achei um post da gringa que legal. Falando sobre isso. E era assim, sei lá, um exemplo, não vou saber os números ao certo. Primeiro doutor, um exemplo, 140 horas. Tá. Aí, segundo Ana, 8º doutor, 1h34. Nossa, é ridículo, né, cara? Mas lembrando aí que o Magani, na real, ele é o que tem mais tempo mesmo por causa dos audiodramas, né? Se você somar, ele tem mais que todo mundo. É verdade. E vou voltar lá na minha abertura, né? Que eu falei que queria 22 episódios. 22 episódios. E assim, mas você tá falando... Americana, não, né? mas aí você falou desse tempo de tela e me veio à cabeça. A série clássica tinha temporada o ano todo. Sim. Doctor Who preenchia o ano todo. Você tem que lembrar que isso tinha é uma episódio todo fim de semana, todo sábado. Isso seria o mundo ideal. Concordo com você que eu não ia reclamar disso, eu amar isso, não ter hiato. Só que hoje em dia as séries elas precisam de um hiato. Você tá falando de uma época. Eu entendo. Na Tanto época, que eu não falei o ano inteiro, eu falei 22. 22 não é o ano 60, inteiro. 70, nessa época, Doctor Who precisava cobrir grade. Hoje em dia, Doctor Who briga pra ter espaço em grade. Entendeu? É diferente. Mas seria o mundo ideal. Sabe por que eu falei isso? Porque assim, eu sei que não vai acontecer porque o estilo da BBC é diferente das emissoras americanas. Eu tô plenamente ciente disso, tá, gente? Mas é que assim, tem muitos episódios de Doctor Who aí, na série moderna mesmo, gente, que você assiste o episódio e fica um gostinho de quero mais tão grande, principalmente no quesito de desenvolvimento de personagem secundário. Então, às vezes, o doutor e a companion da vez, eles encontram personagens legais num dado planeta ou em dada época, mas você vê tão pouquinho deles que fica com vontade. Por exemplo, eu tenho 2 exemplos na cabeça. Primeiro exemplo é a Shona. Você tem... Caraca, eu gosto da Shona. Daqueles 40 minutos que a gente viu dela. Sim. Mas você é obsessiva com ela. Eu sou bastante obcecada pela Faye Marseille, pela Shona. Não, ela é foda. Eu continuo achando que ela tem que ser a nova companion com Bill Nighy de Doutor. Entendi. Até porque eles já fizeram um filme juntos, inclusive, sobre direitos LGBT. É maravilhoso. E assim, não só a Shona, tá? Mas tem aquele outro episódio também do acho que é Time Heist, que tem o Psy e a Cybra, também personagens que muita gente falou, nossa, gostaria de ver mais. Tem muitos personagens, a Jenny lá do A Good Man Goes to War, tem um monte de personagem que você fala, gente, eu quero saber, eu quero ver mais. Eu vou te falar, a Jenny, ela, pra mim, ela é que eu quero mais, assim, de todo. Eu vou te falar que a Jenny... Essa Jenny? A Jenny, filha, a Jenny Doutor, né? A G.I. Jenny. Ela... Eu acho que ela consegue empatar com algumas coisas que eu quero ver voltando da clássica, de tanto que eu queria. Nossa, porque primeiro que a Georgia Moffat é uma boa atriz. Segundo que... não, mas não tô falando da Jenny, filha do doutor, não. Não, tô falando de... Não, tô falando daquela Jenny... que morre em A Good Man Goes to War. Que ela já conheceu o 11º também, que ela fala que viu... A gente não sabe se foi o 11º, ela fala que já viu o doutor. Criança. Isso seria foda. Então, tá vendo? Cara, eu não tinha pensado nisso, é verdade. E tem a filha também, as duas Jennys tinham que... Você tá vendo? Podia, inclusive, ter um episódio com as duas Jennys. Caraca! The Two Jennys, caralho, maravilhoso.
Pode ser. Isso puxa aí outra coisa que eu gostaria de ver em Doctor Who, que esse entra no coisa que eu gostaria de ver voltando em Doctor Who, um episódio total e completamente sem a galera da TARDIS. Como assim? Na série clássica, na época do primeiro Sem Doutor... doutor? Sem doutor, sem companion do doutor, sem nada. Estilo aquele episódio que ninguém gosta, mas que eu falo que é até legalzinho, do Absorbaloff lá, o... Ai, não me lembro. Ai, caramba, é Love and Monsters. O Love and Monsters foi uma tentativa de recriar isso, mas foi meio cagado, porque eles usaram ele muitas utiliza coisas elementos, ali, né? mas tira o Doutor e a Companion. Não, o lance é o seguinte... Tira até a TARDIS, né? Sim, lá na série clássica, teve esse episódio na época do primeiro Doutor, que era a BBC experimentando fazer o universo da série rodar sem o Doutor e a Companion. Então, era um episódio só, não era nenhum arco, que mostrava uma galera, eu não lembro bem como era o plot, mas era uma galera resolvendo um negócio. Uma equipe random. Sim, sim. Não sei se deu certo ou não, aconteceu. Aí, óbvio, né, isso, se você encarar, isso pode ter se desdobrado em spin-offs, né? Por exemplo, Torchwood é mais ou menos isso, não tem o doutor, ele Sarah é meramente Jane. mencionado. Sarah Jane ele até aparece mais, né? Em Torchwood ele não aparece at all, ele só dá a entender que ele apareceu, né? Tipo o Barulho da Tarde e tal, mas ele não aparece. Sim. O Love and Monsters, ele foi meio que uma tentativa de recriar isso, só que acontece. O episódio não é gostado por quase ninguém porque eles usaram aquele vilão zoado que era criado por criança. O problema não foi a ausência do Doutor e da Companion. Eu acho que foi um conjunto de fatores que fez dar errado, mas eu apostaria num episódio desse de novo. Sim. Entendeu? Um episódio mas bem feitinho também, né? Que a série merece, né? Com um monstro que não fosse zoado assim. Um episódio legal. Imagina um episódio bom de Doctor Who. Imagina um Listen, que é um puta episódio bom. No nível de Listen, só que sem o Doutor, sem a Bill, sem o Nardole, sem a tarde, assim, só um grupo, sei lá, seria legal, um episódio todo da Unity, sem o doutor. Sim. Um dia na Unity, a Unity resolvendo um problema. Lá, com por exemplo, Kate. a exemplo da série de audiodramas da Unity e a série lá do... É mesmo, né? Do Real Time lá, que era aquele Probe, que era só a Unity resolvendo os problemas sem o doutor. Então era ataque de Sontara, ataque de Alton, sem o doutor. Aí você recorre a essas coisas, esses elementos. Um episódio inteiro, 45 minutos, sem doutor, sem tarde, só com menção. Assim, tipo, ele se virando sozinho. Eu gostaria de ver isso. Ia ser incrível. E aí podia ter um episódio legal. Imagina, um episódio inteiro assim, 44 minutos. Quando chegasse no 45 minutos, a gente via que o doutor tava vendo isso de algum lugar e falando, putz, eles sabem fazer sozinhos também. Que orgulho, né? Eu ensinei direitinho, né? Sim. Ia ser muito bacana mesmo. Uma outra coisa... Ia ser ótimo isso. Você tem alguma pensamento? Muito legal. Não, tenho várias ideias, assim, mas na cabeça... Não, na verdade tem uma coisa, assim, que eu quero falar. E, na verdade, é uma coisa que as pessoas já falam na internet há 500 milhões de anos. Não vou falar de Companion especificamente, mas Jack Harkness. A volta do Jack, né? Porque, então, mas aí ele entra na galera de Companions que poderiam voltar, né? Então, só que ele não chegou a ser um Companion fixo. Não, ele é importante. Eu sei. Ele foi Companion fixo do 9. Então, mas não é a mesma coisa falar que a Rose tenha que voltar, entendeu? É entendi. diferente. Nesse sentido, ok. Porque, por exemplo, a gente tem 2 personagens de Doctor Who que são secundários, mas são praticamente Companion, que é o Capitão Jack e a River Song. A River teve bastante tempo de tela. O Jack teve menos. A River passou por... Nossa, quantos? Ela passou por 3 doutores já. Se duvidar, vai passar por fora mais um, né? Audiodrama, né? O audiodrama ela viu 6, 7, 8. E assim, o Jack, em tela, só viu 2. Ele só viu o 9º e o 10º. O Matt Smith nem nada com ele. Nem menção a ele, Capaldi, por enquanto, também não. E assim... O ator tá super afim de voltar. O John Barrowman fala disso em toda a convenção. O que ator ele vai envolvido com Arrow, mas Arrow é uma merda. Então ele pode voltar. E ele nem é super principal em Arrow. Dá tempo de fazer na agenda. E é um personagem que todo mundo gosta pra caralho. Eu ia falar... não que as outras Companions tenham que voltar. Não acho que elas tenham que voltar. Se bem que eu acho que algumas têm, sim. Mas... quem, por exemplo? Não, agora eu fiquei curiosa. Aí. Então, não acho que elas tenham que voltar. Mas acho que elas podem ser mencionadas com mais frequência e vou além. Companions da série clássica deveriam ser mencionadas com mais frequência. Eu ia falar da Ace aqui, né? Porque, bem, a Ace não só Ace, né, tem cara? 2 Companions da série clássica que eu gostaria, assim. Eu trocaria a 5ª e a 6ª temporada por uma temporada com eles voltando. Ou o Jamie ou a Ace. Sim. Porque são os meus Companions favoritos, né? Tem isso. Tem mas, por exemplo, outra... né? Aliás, tem a Jo. Era isso que eu ia falar. A Jo Grant é maravilhosa. Então, o grande lance
a gente teve ali um glimpse Romanas disso. Sim, maravilhosas. Calma, vou chegar lá. A gente teve um glimpse disso com a volta da Sarah Jane, né? Mas aquilo, ela apareceu em um episódio, eventualmente apareceu em outros, que foi mas ela não excelente. chegou a ser uma companion do 10º. Ela apareceu, ganhou uma série dela, a série foi ótima, infelizmente a Elizabeth Sladen faleceu e a série acabou. O que eu queria era o quê? Uma companion antiga voltando. Tipo a Nissa. Tipo a Nissa voltou depois de velha. Quando eu digo voltando, não é corrente, não. Seria só uma participação mesmo. Eu digo assim, o doutor, sei lá, ao exemplo da Nissa. A Nissa era, tá lembrada, né? Da creche. Nissa, Tegan e Uther Lowe. Eu sei que é a Nissa. A Nissa era jovenzinha, né? Isso. Nas aventuras do quinto, se não me engano, em áudio, ou livro, não lembro direito, ela volta velha. Como a atriz já tá hoje. Depois, né? E aí qual o lance? É o quinto pegando ela num ponto dela lá da frente, mas ela interage com os outros jovens ainda. Muito bacana isso. O que eu queria? Vamos supor, um episódio... É uma série de viagem no tempo, dá pra brincar com esses conceitos, ainda mais né? numa série de viagem no tempo tem tanto tempo e que os atores estão velhos agora. Já dá pra chegar nisso, Por nesse exemplo, ponto. eu queria um episódio... Sei lá, o doutor tá passando em alguma coisa, aí a Ace aparece, ajuda ele, ou, sei lá, o Jamie. O Jamie aparece, ele tá nas Highlands, o Jamie aparece, e aí, porra, o Jamie era o melhor amigo dele. Caraca, Jamie, né? Tá de bobeira? Você não se esquece dessas coisas, né? Tá de bobeira? Tô. Tá afim de dar uma passeada? E aí, ele fica 2 temporadas. Ele volta a ser companion velho. Entendeu? O doutor teve ele jovem, ficou 40 anos sem e voltou. É uma ideia interessante. Eu colocaria mais como participação em alguns episódios. Algumas merecem participação, como é o caso do Jack, porque primeiro que ele faz outro trabalho, segundo que ele já teve bastante tempo na série moderna. Ele teve uma série só dele. Ele pra aparição recorrente, legal. Agora, uma Ace, um Jamie, uma Joe, pra ficar direto, bicho. Deixa uma temporada. Não, acho que direto não ia colar mas vai aparecer. Eu acho que ia, e ainda uma ideia que decorre dessa ideia, e aí eu já tô saindo de Doctor Who um pouquinho, spin-offs, né? Como diz, tem aquele famosíssimo spin-off que todo mundo disse que ia acontecer, que quase aconteceu, mas não aconteceu. Que é o Doutor com a Rose no universo paralelo. O Doutor da Rose, isso quase rolou, né? Isso quase rolou de fato. O Davis ia produzir. Rose Tyler Earth Defense. O nome da série, mas não rolou. Ia produzir, na verdade seria só a Rose e a galera, não teria o Doutor. Não teria o Doutor? Porque na época que eles desenvolveram isso, não tinha o Metacrise ainda. Você lembra a 4ª temporada, quando a Rose fica aparecendo do nada, e quando ela aparece ela tá fodona, com a bazuca e tal? Isso era o Russell fazendo, inserções de leve dela, ele ia puxar isso de gancho pra ela ser, a defensora da Terra do Pete, do mundo paralelo. Entendi. Só que ele abortou essa ideia, não tinha Metacrise ainda. Entendi. Ia ser só ela, o Mickey, ia ser a galerinha humana resolvendo tudo. Quase como a mãe dela. Quase como um Torture do mundo do Pete. Entendi. De qualquer forma, seria legal um spin-off. Claro, né? A gente sabe que os atores já envelheceram. O Tennant se envolve em mais ou menos 5 projetos por mês, é complicado. Ele tá dublando agora o Tio Patinhas. Sim, maravilhoso. Podendo usar o sotaque dele sem não espaço. Só isso, ele tá terminando o Broadchurch, né? Já foi filmado, mas ele tá divulgando. Ele tá fazendo peça e ele tá divulgando um filme também. E não sei o quê, não sei o que lá. Por exemplo, isso era uma coisa que eu não ia querer. Doutor voltando a aparecer direto, numa série só dele. Não, seria um spin-off. Mas assim... Não, mesmo sendo spin-off, eu não acho que seria legal. É porque meio que apagar o brilho. Mas eu vou te falar. Tirando se for o Magan. O Magan é o único que tem esse direito. Porra, spin-off do Magan, hein? Não precisa ser um spin-off de 3 episódios. Pode ser um especial de 5 episódios de 1 hora. Estilo essas temporadas curtinhas de Netflix. Óbvio que não no Netflix. Sim. Mas imagina que legal. Olha que ideia bacana se a BBC conseguisse trabalhar isso. A gente sabe que tem o BBC iPlayer, que eles tentam mais do que a vida emplacar esse negócio, que já é meio emplacado, mas eles sempre querem emplacar mais. Sim. Eles lançam, igual tem série exclusiva do Netflix, série exclusiva do Amazon Prime, uma série exclusiva do BBC iPlayer de 50 minutos, 5 episódios, Doctor Who, The Time War, com o 8º Doutor. Porra! Maravilhoso, tá tendo agora série de áudio com isso. Pô, maravilhoso. Imagina isso em série, não precisa ser adaptação do áudio. Uma outra história dentro da Time War,
com o oitavo Doutor. Você tá falando aí do iPlayer, na verdade a gente tem, parece que não é mais iPlayer, né? A BBC Three virou... Ah, não, tudo bem. Virou esses serviços de streaming, inclusive Whatever Class o nome. estreou pela BBC Só Three falecido e só depois estreou na BBC One. Talvez pudesse ser algo nesse sentido. E a BBC, na real, com esse lance do Magan, ela tá perdendo grana pra caralho, porque o Magan é um cara bonitão, as minas pagam pau pra ele pra caralho. Não, mas o ponto não é tá esse. entendendo? É whatever, né? Se é bonito ou não. Não, amor, mas a questão Sim, é sim. potencial. Ah, tá. Você bota ele no audiodrama, a gente ouve a voz, mas Tá. Ele é... bota ele na série, as Como é que é a pessoas... palavra? Ele vai é... ter foto, vai ter gif, vai ter coisa, Não é entendeu? rentável, ele é viralizável, né? Não, realmente, E a fora maior prova isso, disso é o Night of the Doctor, né? Claro. Que bombou pra cacete quando saiu. Bombou, e ele é super afim de participar das coisas. Quanto mais o ator diz que quer participar, menos ele participa, né? John Barrowman, Paul Magan, eles caem todos... Agora, vamos voltar um pouco pro lance do spin-off. Tem vários spin-offs que fãs de Doctor Who gostariam de ver, e aí no fim a BBC faz o Class, né? Mas deixa pra lá. A Class teve seu Deixa mérito. pra lá. A gente já falou então aí da Rose com o doutor, ou sem doutor, enfim. A gente tem o Paternoster Gang. Ah, mas isso aí também eu acho caído ter agora. Já foi, já passou. Então, já passou, mas as pessoas pediram, né? Mas já Pediram passou. por bastante tempo Sim. o Paternoster Gang. Outra ideia seria aí o Gallifrey Years, de repente, né? Do doutor. Acho que viraria mais uma série sobre a Guerra do Tempo do que uma pré... Porque ia influenciar muito no canon da série já. Porque o lance, se a gente começasse a ver muita coisa antes, podia perde dar uma merda. mistério, né? Perde o mistério. É tipo revelar o nome do doutor, entendeu? Então, mas de qualquer forma, eu acho que, de repente, acho que a ideia da Guerra do Tempo, ela é muito boa e é outro tabu também. É outra coisa que a gente não sabe direito o que aconteceu. A gente tem sabe fragmentos. a gente sabe o final, né? Tem fragmentos. Tem uma coisa aqui, outra ali, não sei o que, mas não tem mais muito além disso, né? Eu acho que assim, tudo que envolve Guerra do Tempo funciona. Como você falou, a gente tem só recortes dela, os áudios vendem super bem lá fora. Sim. E eu acho assim... Pô, Big Finish tá de vento em popa, tá lançando até coisa de série moderna, porque antigamente era só série clássica. Conseguiu alguns. A gente já tem River, já tem Destiny, já tem um monte de coisa acontecendo. O grande lance é que assim, eu acho que, assim como Gallifrey no geral, eu vou além, Gallifrey como um personagem, como uma coisa viva, a Guerra do Tempo é igualzinha. Foi um conceito legal que foi usado meio que de forma errada, porque ele foi usado só pra tirar a Gallifrey da gente. E aí, agora voltou, mas a gente continua, o tabu da Guerra do Tempo ainda tá lá. A gente viu como acabou, mas a gente não viu o meio. Tipo, por exemplo, em Night of the Doctor, a gente vê o oitavo todo ferrado, todo estropiado, mas a gente não viu o que levou aquilo ali. A gente tem, por exemplo, Doom Coalition, que a gente sabe que é o finalzinho, de Doom Coalition pra frente já começa a Guerra do Tempo, e a gente tem o Night of the Doctor, ou seja, a gente tem o início e o fim do Magan na Guerra do Tempo, mas não tem... Quer dizer, o Doom Coalition não é bem Guerra do Tempo, mas após Doom Coalition convenciona-se que a Guerra do Tempo começa. A gente não tem esse meio, entendeu? A gente não teria precisaria de uma temporada de Magan. Não, então, ou várias, né? Não, de novo, não precisa ir com tanta sede ao pote. Faz uma temporada de 5 episódios de 1 hora, tá só bom. Pra contar, deixa ali. Deu certo, renova. E vai... Maluco, é uma guerra do tempo. Ela pode ter durado 1 milhão de anos, pode ter tido aventura até o Magan ficar velho, não tem problema. Sim, é verdade. E aí a gente também tem o lance do John Hurt, né? Que infelizmente já faleceu. Ou seja, a gente sabe aonde até onde poderia ir a participação do Magan. Que também tem muito tempo, provavelmente, de Guerra no Tempo aí. Justamente. Tanto tempo que ele para de se chamar de doutor. Então, na verdade, o doutor que mais cometeu atrocidades é o doutor da guerra mesmo, né? Até porque a gente vê que quando o John Hurt entra, ele entra novinho. A imagem dele é quase o John Hurt de Alien. Ele passou e quando ele sai, ele tá o John Hurt. Muito tempo na Guerra do Tempo. Muito tempo na Guerra do Tempo. Agora, infelizmente, com o John Hurt não vai dar mais. E o que a gente tem de John Hurt? A gente tem um livro, que é o Engines of War. Que é muito bom. Engrenagens da Guerra, tem quadrinho dele, com ele, na verdade. Tem um outro quadrinho, e depois a gente já tem o final dele regenerando pro nono. Não. A gente tem audiodrama pra caramba dele. Tem audiodrama? Agora tá tendo o run dos audiodramas dele, é verdade. Só que acabou, né? Agora acabou, porque ele infelizmente faleceu. O Causality of War é o último que saiu e, se eu não me engano, é o último. Tem esses runs, assim. Que são muito bons, eu escutei os 3 primeiros, são ótimos. Então, mas aí você fica pensando, poxa, né? Quem ia ver isso em Doctor Who, sabe? Sim. Na tela. Não, com o John Hurt não dá mais, mas com o Magan dá e eu acho que viraria bastante, cara. Uma coisa que eu gostaria de ver em Doctor Who, isso nunca aconteceu, seria uma experiência de transmídia.
você entende bem o que é transmídia. Eu entendo, mas quero detalhes. Imagina, é porque você não viu, mas Lost, apesar do final ruim, claro. ele usou muito do transmídia, porque a gente tinha o ARG de Lost. Imagina uma temporada de Doctor Who que o episódio não acaba no episódio. Exatamente. Que tem todo um ARG em cima. Por exemplo, o episódio acaba porque tem que entrar num site, por exemplo, durante o episódio ele fala um código que você tem que entrar no site, colocar esse código, ou descobrir qual é o site, colocar esse código, sabe o que eu tô falando? Transmídia. Sim. Você colocar ela começando na TV, passar pro site, pra internet, eu não sei exatamente essa ordem, mas enfim. E ali, você fazendo isso, você desbloqueia um quadrinho web que complementa o episódio, entendeu? Isso seria incrível. A BBC tem potencial pra fazer isso, porque eles são pioneiros na área de comunicação. Numa série como Doctor Who, como é que você não faz uma porra dessa, entendeu? Que é uma série que eles sabem que os fãs são super engajados, discutem teorias, escrevem fanfiction, quer dizer, estão produzindo conteúdo, né? Sim. Fazem parte de uma subcultura que produz conteúdo e que discute teoria pra caramba, eles quebrariam esses códigos todos. De novo aí, uma pessoa que é uma pena que ela não tá aqui presente com a gente, que poderia falar muito bem disso, era a Adriana Amaral. Com certeza. Né? Porque esse lance com certeza. Aí o que eu tô falando é nem de criação do fã, enquanto fanfic, fanart, não, de participação do fã. Engajamento. No caso assim, vamos supor, se a pessoa não fizesse isso, ela entenderia o episódio seguinte. Claro. Mas se ela fizesse, ela teria um entendimento muito maior. Exatamente. Meio que nem Donnie Darko fez quando lançou, como Lost fez quando passava, entendeu? E o legal é que você para pra pensar que Lost conseguiu fazer isso numa época que a internet era discada. Não. Imagina hoje. Já tinha internet. Em alguns lugares não era ainda era discada. Ô louco, aonde? No Zimbábue, né? Que ano que passou Lost? Ô louco, não. Lost já tinha internet já. Assim, não era a internet mais rápida do mundo, eu tinha lá minha Velox de 1 mega, mas tinha. Não era discada mais. Tá, entendi. Não, é que é bem antiga, né? Mas... Tá, não é tão antiga. Não, mas é isso que eu tô falando. Uma época que não tinha nem... Eu tô falando de Lost, não de Agente 36, pô. Lost era a época do Orkut, não era? A gente nem tinha Twitter, não tinha Face, não Twitter tinha... já tinha. Não tinha. Twitter era 2008. Twitter tinha já. Em 2008 ele tava passando Lost, pô. Tava? É que eu não assistia, então eu não sei. Tava passando. Então, mas o que eu tô querendo dizer é que hoje a gente tem muito mais usuários nas redes sociais. Não, então, justamente, seria uma versão melhor do que isso aconteceu em Lost, cara. É isso que eu tô querendo dizer. Em especial, em Doctor Who, você tem muito mais abertura pra fazer isso. Porque você tem a série, você tem quadrinho, você tem audiodrama, você tem livro, você tem... Na verdade, seria uma maneira genial de interligar todas essas coisas, porque as pessoas ficam só na série de TV na maior parte das vezes, né? Sim, eu acho que assim, interligar poderia ser meio arriscado, uma faca de dois gumes. Por quê? Poderia dar super certo e alavancar venda de quadrinho, livro, enfim, audiodrama, mas também poderia entrar numa que as pessoas não iam procurar, porque assim... A gente pensa que é só no Brasil, mas não é, tipo... Eu faço parte de uma porrada de grupo de audiodrama em Facebook e tal, de quadrinho também, de Doctor Who em específico, lá da gringa, e eles não têm uma parcela mínima dos grupos de discussão da série. No Reddit também é a mesma coisa, assim, e as pessoas falam como é difícil... Inclusive tinha um Tumblr, apesar de eu não ser o maior fã de Tumblr do mundo... mas a comunidade é ativa lá. Mas tinha um Tumblr que eu gostava de seguir que era Big Finish Confessions, Doctor Who Audio Confession. Que legal! Assim. E aí o pessoal falava, mostrar audiodrama, convencer alguém a começar a consumir audiodrama é quase como tentar doutrinar a pessoa pra uma seita, porque as pessoas não vão, cara. Elas não se interessam. Óbvio que lá fora vende pra caralho. Automaticamente. Não é como aqui que não vende praticamente. Porque é em Libra, né? Mas ainda assim... Aí tem a barreira da língua. Mas ainda assim é uma parcela mínima das pessoas que assistem a série. Sim. Até porque a gente sabe que existe muito fã casual que não vai procurar o universo expandido. Porém, se fosse esse lance da transmídia aí, do ARG e tal... Não seria necessariamente isso. Ia ser uma coisa ali, da one shot. Ia ser o episódio, tem lá o lancezinho. Algo assim funcionaria melhor. A pessoa não precisa comprar um audiodrama e comprar um quadrinho pra entender o episódio. Não. Ela vai fazer tudo ali no computador. Ela desbloqueia algo livre, free. No computador tá ali. No computador todo mundo mexe o dia inteiro, entendeu? Então era só... Mas assim, não um episódio só. Isso teria que rolar por uma temporada. Entendeu? Olha que interessante. E não ser, tipo, sempre. Ia ser essa temporada e acabou. Claro. E aí, uns anos depois, de novo, entendeu? Porque isso, querendo ou não, isso influencia as pessoas gera o que fala das discussões de internet, né? Que hoje em dia tudo gira em torno... A gente estava até entrando nesse mérito hoje mais cedo, quando estava postando no site, sobre a relevância do Search Engine Optimizer, né? Do SEO. Que antigamente, na época que não tinha tanta mídia social...
você ter um bom ranqueamento no Google, isso ainda é muito importante, mas era o mais importante. Hoje em dia, você ter relevância do seu assunto nas redes sociais é muito mais importante do que isso. Com certeza. Então imagina essas missões que a pessoa tem que fazer, o quanto isso não ia gerar de discussão na internet sobre o episódio. Buzz. Fora buzz, justamente. Fora o que já tem. Exatamente. Porque já é natural ter. Já é natural. Imagina ter quando você tem que desvendar um negócio, entendeu? Maior ainda. Isso ia ser muito com foda, certeza, cara. Isso ia ser com muito certeza. maneiro. A minha ideia, ela é quase oposta a essa ideia que a gente tá falando, porque a gente tá falando de coisas super underground. A gente tá falando de coisas que as pessoas não procuram, a gente tá falando de coisas que são desconhecidas. Agora... Coisas que nem aconteceram. Que nem aconteceu. Agora, você imagina se tivesse Doctor Who no cinema. Um filme de Doctor Who. Isso já tá... A ideia já está pairando, né, por aí. O 50 anos foi no cinema. Então, mas peraí, não é isso que eu tô falando, não. Eu sei que a gente tem um especial de... E a gente já teve um filme de Doctor Who. Calma. Não me venha com TV Movie, Oh my God. A gente já teve o filme Calma. de Peter Cushing também. Então, vamos falar de filmes? Vamos falar de filmes. Em Doctor Who, a gente teve o especial de 50 anos, mas o especial de 50 anos... Foi um programa da BBC. Ele passou na BBC no horário, no dia tal. E também passou no cinema, entendi. Ele também passou no cinema por causa da importância da coisa pro fandom. Mas ele não era da mídia cinema. Tanto que ele não tem 2 horas. Ele tem 1h15, 1h30. Entendi, ele era uma coisa de TV que foi portada pro cinema. Isso. É um filme que eventualmente vai virar TV depois. O lance é, por exemplo, vamos agora pro outro filme de Doctor Who que a gente tem, que é o do Paul McGann. Ele também... Calma, segura esse pensamento aí. Vamos analisar um por um. O filme do 8º Doutor, pra começar, ele foi só para a televisão, já não foi pra cinema, nunca passou no cinema. Não passou. Seria muito legal. Não houve uma distribuição, né? Eu sou um grande defensor do filme, eu acho que o filme merece Ele passou na televisão e vou além. Ele passou na televisão americana. Não, foi passou nem... na britânica também. Passou na britânica também, mas era pro público americano. E passou no Brasil também pelo SBT dubladão. Dubladão pelo Silvio Santos. Um mundo... Já pensou o Silvio Santos dublando o Doutor? Nossa, não. Ó, eu vou te falar. Um mundo aonde Birdman vai pro cinema, maluco. Doctor Who, o filme de Doctor Who merece estar no IMAX, cara. Porque se uma merda daquela consegue estar no cinema, o filme de Doctor Who merece estar no cinema também. Ele é muito injustiçado, porque o filme é bom, cara. Agora a gente vai lá pros filmes do Peter Cushing, que foram feitos nos anos 60, que são praticamente remakes dos episódios da praticamente televisão. Não, são? Não, tem elementos que diferenciam um pouco. Não, mas, a gente ainda vai fazer um podcast remake, né? sobre eles, né? Sim, mas você sabe se eles foram pro cinema ou se eles passaram só na televisão? Não me engano, não. Eu sei que eles foram uma cocriação, assim, uma cocriação, né? Porque já estava criado pela BBC e pela aquela Auru Studios lá. Ok. Eles foram coloridos, na época isso era foda, né? Era Technicolor nos anos 60, Era né? uma coisa mágica. A série em si não tinha. Não. Só foi ter no 3º Doutor. E ele funcionou muito pra expandir aí pras pessoas que não assistiam. Tinha um projeto de um 3º filme que infelizmente não foi pra frente, que ia ser baseado, se não me engano, no The Romans ou sei lá, Time Meddler, uma porra assim. Tá. Mas eu não sei se ele foi pro cinema não, acho que não, cara. Mas ele era em então, widescreen. Olha nos anos 60. Ele era colorido e wide, mano. Caraca! Ele era é muita tecnologia. Acho que hoje em dia seria o equivalente a dizer que ele era 4D, né? 4D, teria cheiro? Tá. Talvez. Mas olha só, então a gente tem 3 filmes de Doctor Who que não são filmes de verdade. A gente tem os filmes dos anos 60, que já faz muito tempo. Na real, eles nem estão dentro do canon, né? Não estão dentro do canon. Inclusive, uma curiosidade maneira... A gente tem o filme do 8º Doutor, que foi só pra televisão, e a gente teve um episódio que foi para o cinema. O que eu tô falando, e é uma coisa que o Moffat já falou há algum tempo, e que existiam conversas em estúdios de Hollywood, um filme de Doctor Who hoje, que seja só um filme para os cinemas, com distribuição de cinema. Então, como se fosse um filme normal, um filme da Disney, um filme da Fox, um filme da Sony. Entendi. Um filme de Doctor Who. Eu colocaria um doutor completamente novo, inseriria no cânone entre 2 doutores. Então vamos supor... peraí, então ia ser meio que um Magan de novo. Sim, seria uma forma de Magan, só que... Uma forma de Magan. Uma forma do Magan, só que sem ser pra TV, sendo pra cinema mesmo. Então, mas pera lá, mas você não acha que... Tudo bem, a ideia é maneira, é legal, eu acho que se tivesse, sucesso. Mas você não acha que isso ia gerar um pouco de um efeito Magan de novo?
Porque a gente ia ter ele só nesse filme. O que é o efeito Magan? A gente ia ter ele só nesse filme e não ia ter na série. Aí as pessoas, vamos supor que fosse, sei lá, um exemplo. Vamos supor que fosse o Stuart Head. As pessoas iam ficar, eu quero o Stuart Head de novo. A gente só tem 2 horas e meia de Stuart Head. A gente quer mais. Aí, audiodrama, não, a gente não quer só audiodrama, entendeu? Tá. A não ser que fosse, poderia ser assim, entre doutores, como você falou. Poderia ser ali um episódio que seria, que não iria assim, teve o filme e a saga desse doutor continua nos episódios. E aí, para as pessoas não ficarem muito perdidas, esse episódio que vem logo em seguida é meio que reintrodutório. Mas olha a complicação que é pra fazer isso. Não, e ainda mais schedule, porque, por exemplo, para você produzir um filme, demora. E aí, como é que você vai incluir esse schedule na agenda louca da BBC? Tem um jeito de fazer isso. Assim, que não é ter um jeito, né? Eu tô planejando pra isso. Já temos hiatos tão grandes, né? Talvez, se fosse um filme de Doctor Who, mas que não fosse centrado no doutor. Um filme, por exemplo, sobre Gallifrey, ou um filme... É que eu acho que isso não rodaria no cinema. Não, tem que ser o doutor com a Companion, cara. Tem que ser o doutor com a Companion. Um doutor novo, uma Companion nova. Ou aí, isso seria um E aí entraria pra uma próxima temporada esses mesmos atores, de repente? Eu vou além. Isso é um tiro meio que no, assim, não no escuro, mas é arriscado pra caralho. Você fazer um filme com um doutor e uma Companion, não canon. Mete o maluco, faz um... Faz que nem Dragon Ball, né? Faz parte de um universo alternativo. Não, pera lá, tudo bem, perfeito. Os filmes de Dragon Ball, a Akira já falou que realmente eles são partes meio que de um universo à parte. Mas os últimos 2 filmes, eles são parte da continuidade de Super, né? A gente tem o Batalha dos Deuses e Não, esse sim, mas alguns não. Todos eles, sem ser esses 2. Mas talvez funcionaria melhor se fosse solto da continuidade, mas não necessariamente quebrando a continuidade. Então, tem um jeito legal de fazer isso, mas aí também requer um conhecimento prévio. Porque assim, se você vai fazer um doutor non-canon, tipo, vai ser um doutor, ele só tá aí. É do filme, é o doutor do filme. É o doutor do filme. Você pode fazer isso, integra com outro non-canon. Por exemplo, a gente tem o doutor do Richard E. Grant lá, o 9º doutor de Scream of the Shalka. Bota o Richard E. Grant regenerando no filme, que aí você já introduz no filme o conceito de regeneração, para as pessoas que vão ver só esse filme, e coloca um outro cara fazendo o doutor seguinte, que seria o 10º. O 10º próximo, da linha de continuidade, né? do Scream of the Shalka. Sim. Sei lá. Não sei. Acho que daria pra fazer. Daria. Mas seria assim, você... Não só daria, como houve conversas em grandes Sim. estúdios de Hollywood sobre isso. Você socar um novo non-canon na equação... É complicado. É bem complicado. É bem complicado. Mas eu, como amante de tudo que é non-canon em Doctor Who, acharia foda. E se a gente tá falando de um non-canon, o Scream of the Shalka, aconteceu sem temporada, né? Agora, pra encaixar em temporada, fica complicado. Não, é só não encaixar em temporada. É assim... Scream of the Shalka. Não, eu digo Fist que tem Stone. temporada rolando. Não, sim, mas aí porque faz no Shalka não tinha. Não tinha. Não tinha. Porque teria que explicar, a série estava adormecida. Porque teria que explicar muito bem que aquilo ali é um universo paralelo que não é do mesmo doutor. Isso ia ser complicado. Isso ia gerar uma porrada de coisa. Como você falou, eu quero ver mais ele. Eu gostaria que ele tivesse mais tempo de tela. Então, mas aí entra o próprio Richard E. Grant na história. Porque ele teve Scream of the Shalka, que foi aquele especial de animação de alguns episodinhos da BBCi lá, na internet. Você teve o Fist of Stone, que era a continuação de Scream of the Shalka, só que era um conto online, que você lia no site da BBC. Nossa. E acabou. Não tem mais nada do Scream of the Shalka. Tá. E o doutor de Shalka, ele tem uma fanbase só dele. Mas aí é aquilo, mínimo do mínimo do mínimo do mínimo. É ali pequenininho. É aquela entendeu? vergonhinha dentro do fandom. E confunde muito a galera. Tipo, o pessoal podia achar que tava sobrescrevendo história. Poderia ficar confuso. Então, tem que ser feito com um cuidado muito grande. E a gente entra ainda numa milionésima barreira, né? Já tem 50 barreiras aí. O lance de talvez ser americano. Talvez seja um doutor americano. Vamos escolher um ator inglês. Mas aí é só não pegar um estúdio. Vai ser um showrunner ou vai ser um outro cara dirigindo e produzindo? Então, pera lá, mas aí é só botar a restrição. Não pode ser um ator americano. Não, mas a questão é quando a gente entra em filme de Doctor Who, entram todas essas questões. Ah, sim. Mas de novo, esse é um podcast do que a gente gostaria de ver e não do que pode ou não acontecer. Mas é o que eu tô falando. Por que eu tô falando tudo isso? A gente gostaria. Porque eu adoraria ir no cinema e ver um filme de Doctor Who desprendido das temporadas, entendeu? Sim. Eu adoraria ver um filme, 2 horinhas de filme ali. Sim. Explica os conceitos básicos de Doctor Who. É uma aventura só, né? Fechada. Sim.
não precisa ser o doutor corrente da série de TV, pode ser um outro ator, pode ser até um ator americano, companion, nanana, bonitinho. Isso é riscadaço. Com a Tardes, com todos os direitinhos reservados Sim, lá. sim. Eu ia gostar pra caramba, cara. Entendi, Ia achar muito legal. Mas um filme de aventura, assim. Sim, saquei. Ia ser bem soltinho. bacana. Tá, isso funcionaria pra levar muita gente a assistir a série também. A gente vê com muito certeza. a exemplo disso. Talvez isso seja, o que eu vou falar agora, seja até um exemplo aí do que poderia dar certo. Porque a gente tem, por exemplo, os filmes de Star Trek, agora Jornada das Estrelas, que eles são num universo paralelo aos filmes da série de TV. É verdade. Tanto que, em dado momento, a gente vê que o Spock lá, feito pelo cara que fazia o Sylar de Heroes, qual é o nome dele? É o Zachary Quinto. Zachary Quinto, ele encontra com o... Eu ia falar o doutor. Com o ele Leonard encontra Nimoy. com o Spock do Leonard Nimoy. É. E eles deixam bem claro que um filme se passa numa realidade alternativa. Né? Isso, então, poderia ser algo assim. Você faz um filme de Doctor Who que se passa numa realidade completamente alternativa, que o doutor é outro cara. Isso. E você insere, sei lá, o Peter Capaldi um momento só pra ele deixar bem claro. Caramba, você é quem é? Você é o 12? Cara, eu sou o 12 também. Então, universo paralelo. Pronto. Pronto. Só pra poder estabelecer, ó, isso aqui, galera, é separado. E por que eu tô falando do filme de Jornada das Estrelas? Porque tem muita gente, por exemplo, eu assisti o Jornada, o antigão. Eu não assisti Nova Geração nem nada. Eu achei que passar na Band, se não me engano. Eu gosto, acho maneiro. Mas tem muita gente dessa geração de agora, a galera que tem, sei lá, 15, 16 anos, que nunca tinha visto Star Trek, aí viu o filme, gostou e começou a procurar a série antiga. E foi pra série, exato. Será que não funcionaria da mesma forma com o Doctor Who? Com certeza. E você tem que lembrar que o Doctor Who é mais antigo do que Jornada. É mais antigo que Jornada. Eu acho que seria não só uma estratégia pra você levar a gente pra assistir a série, como uma forma de faturar milhões, né, BBC? Que você tá precisando, né? Vamos falar a verdade, esses orçamentos estão muito baixinhos. Mas aí pensa, se ela não tem nem grana, às vezes, pra episódio ou pra filme, né? Não, mas aí faz Não! Faz uma parceria com a produtora, isso aí é... Não, mas de novo, isso Hollywood é o que a gente dá gostaria. O dinheiro... A gente tá com as soluções, não com problemas, né? Exatamente. Isso aí o que a gente queria, se é crível ou não, se é fazível ou não... Aí já não é com a gente, BBC. A gente só precisa que uma produtora de Hollywood fale, sim, eu vou fazer o seu filme, BBC, deixa comigo. Você não acha que já rolou um papo desse? Eu acho que já rolou um papo desse. E assim, agora a gente falou várias coisas que a gente queria, mas em relação a plot, tem algum plot em Doctor Who que você nunca viu, mas você gostaria de ver? Pensa em plots de outras séries que você já viu, que você acha que encaixaria bem em Doctor Who e que não teve ainda. Eu vou puxar o mesmo assunto que a gente acabou de falar sobre o filme, Universo Paralelo. Universo Paralelo? A gente tem muito episódio de passado, a gente tem muito episódio de futuro, mas eles estão sempre presos numa caixinha do Space Opera, do Sci-Fi, da fantasia clássica. Então a gente tem, por exemplo, quer um episódio que sempre aparece em Doctor Who? Doutor e Companion caem num planeta onde... Um planeta ou nave ou whatever, futurista, onde uma equipe está tendo problemas e ele resolve. Isso é clássico, aparece em todas as temporadas de Doctor Who, aparece em todos os livros de ficção científica. É uma coisa assim... É recorrente. É recorrente? É legal? Mas caralho, dá pra fazer tanta coisa. O universo paralelo é uma coisa que quase não é explorada. Então, a gente teve isso ali no mundo de Pete. O mundo de Pete. E a gente teve... Obrigada, Davis. No segundo melhor arco de Doctor Who da história, que tá entre os meus episódios favoritos da história, porque a gente sabe que o meu episódio favorito de todos é o Trial of Time Lord. Quinto Doutor, não é? Não, terceiro Doutor, Inferno. Inferno, claro! É isso que você quer falar. É isso aí. É porque Inferno The Revival. A gente vai... Justamente. A gente vai ver, quando a gente fizer o review de Inferno, a gente vai falar isso mais a fundo, mas o lance é que no fim de Inferno, aquela realidade paralela vai pro saco, né? Exatamente. Mas imagina se fosse Inferno de novo. Porque Inferno existia... Explica pro pessoal o que é Inferno. Inferno é um local que tem fogo e enxofre? Não, mentira. E tem o demonião. Mentira. Não, o demônio tem na série moderna. Mentira, inclusive. É verdade. Não, o Inferno é um arco do terceiro doutor, que é o lance o seguinte, o doutor tá exilado na Terra, e nas tentativas frustradas dele de fazer a TARDIS funcionar no tranco, ele acaba materializando a TARDIS numa realidade alternativa do ano que ele tava. Então, um exemplo, não lembro o ano ao certo, mas vamos supor que ele tava em 69. Ele, ao invés de voltar pro 69 que ele tava, com o Brigadeiro, a Liz Shaw e a Unity, ele vai parar no 69 paralelo, onde o Brigadeiro não é o Brigadeiro, é o líder de brigada. A Liz Shaw é tipo, a Unity é quase como uma Luftwaffe, sabe? Um núcleo nazista. Meu é uma Deus loucura. Do céu. E qual é o lance? Isso é dito, na série é falado isso, que é um universo paralelo,
Tanto que aparece em Inferno o Doutor Paralelo, o terceiro Doutor Paralelo. Que lá eles não chamam de doutor, eles chamam de líder. Olha, quando o doutor aparece, isso. tem um pôster na parede assim, eu não lembro se é Obey, mas enfim, tá assim, sei lá, Obey the Leader, or The Leader Watches You. E é um cara magrinho, grisalho, se não me engano, de bigode. E aí tem um livro, que legal. Tem um livro de Doctor Who que deixa claro que o universo de Inferno, aquele é o doutor. Qual o lance? O segundo doutor, né, o doutor do Patrick Troughton, ele caiu ali, ele regenerou naquele cara, e aí ele pirou. Ele começou a vou interferir mesmo, porque o lance de Inferno... Pau no cu dos Time Lords. O lance da série é o seguinte, do arco é o seguinte, esse universo paralelo que o terceiro cai, ele é absurdamente mais avançado tecnologicamente do que o que ele veio. Uhum. Por quê? Porque ele, desse universo paralelo, influenciou muito mais na história humana. Entendeu? E ele foi deixando essas marcas. E ele mudou de nome e virou o líder. Caraca. Ele virou o líder desse mundo. Caraca. Imagina que legal você ter um episódio... Isso seria foda, Foi na Guerra Fria esse episódio, hein? Muito Caralho. bom, sim. Muito bom você lembrar disso, cara. Isso seria bom pra cacete. Você ter um episódio em que o doutor... Pode ser exatamente a mesma explicação de Inferno. O doutor tenta materializar a tarde, sei lá, no meio. Sei lá, cai um raio na tarde, dá um chabu qualquer. E ele vai parar num 2017... que não é Só que é totalmente diferente. Só que é tudo meio mundo bizarro, porque o universo de Inferno, ele segue os moldes do universo Espelho de Jornada, ele segue, tem um episódio de Jornada que se chama Mirror Mirror, né, que tem o Spock de cavanhaque, o Kirk maligno e tal. Eu sei qual que é. Os moldes desse episódio, os moldes do mundo bizarro da DC, entendeu? É um mundo bizarro da realidade onde ele tá. Então ele difere bastante do Pete's World, porque o Pete's World é bem parecido com o nosso, né? Não tem caos, não tem nada muito diferente. Não, tem o caos que no nosso, né? É diferente. Não, eu digo, não tem o caos de ser, de repente, um governo autoritário ou uma tecnologia muito avançada. Se bem que tinha o caso do Cyberman quando não era pra ter, né? Mas mesmo assim, ele ainda é bastante semelhante, com a única diferença ali, pelo menos dentro do plot, é que o Pete tá vivo e a Rose não existe. Então. E não Convenientemente. Tem o doutor também. E o doutor não chegou lá. Não, então, o grande lance... A gente teve um outro glimpse disso na série moderna também, no Turn Left. Né, que era aquele episódio que a dona ela vê como seria se o doutor tivesse morrido. Né? Então, e aí eu fico pensando, por exemplo, pode ser, como eu falei do caso do Mundo Bizarro, pode ser um lance meio aos moldes de Terra 3 na DC. A DC tem a Terra onde tudo é inverso, né? Os vilões são heróis e os heróis são vilões. Então a gente tem o Superman é Ultraman, a Wonder Woman é a Superwoman, e eles são o sindicato do crime, eles não são a Liga da Justiça. Exatamente. Imagina um mundo todo contrário, olha que foda. Olha que legal. Um mundo todo contrário, onde os Time Lords, os Time Lords são ruins, mas enfim. Mas o doutor, ele é ruinzão, ele é tipo Valeyard. A Companion também... Ou mestre, sei lá. A Companion também é evil pra caralho. E os heróis da parada são os Daleks, são os Taus. Ou os Khalids. Caralho, isso seria entendeu? Sei lá, no mundo onde o Davros, ele é o herói. Ele não é todo robotizado bizarro, e ele é o herói da história, e o doutor é ruim, e o doutor tem que se aliar a esse Davros. Isso que nem o seria genial. O Alexander Luthor, da Terra 3, é justamente isso. Ele é o bonzinho, e ele vem pra nossa Terra. Quero ver já, escreve isso aí. Seria muito bom, cara. Seria maravilhoso. Esse é um tipo de elemento de plot que a gente viu os pedacinhos assim, a gente sentiu o temperinho assim, de leve, a gente teve aquele aftertaste, mas a gente não chegou a consumir de verdade, né? Você quer uma outra ideia decorrente dessa? Aí você falou da Terra 3, a gente tem universos paralelos aí. Tem o Mundo Bizarro. Que tal uma Terra paralela de gender swap, que também tem na DC, né? De gêneros invertidos. Então seria a doutora e o Então, e aí, se a BBC não tiver as bolas de botar uma doutora, ela pode fazer um episódio do gender swap, do universo paralelo gender swap. Entendi. Tipo a Terra que é a Supermulher, Bate-Mulher. Isso. Doutora e companion masculino. Ou feminino, se fosse masculino. E aí ia ser muito legal. Então, Sabe o que ia ser muito legal? Se eles fizessem assim... É uma maneira da BBC se desviar de não ter que enfiar uma temporada inteira com uma mulher doutora. Mas assim, fazer isso, se for pra fazer, tem que fazer estilo a DC e a Marvel faz, assim. Na Caruda, por exemplo, eu não lembro bem os nomes, mas sei lá, Clark Kent é Claudia Kent, sabe? Sei. Então seria assim, o doutor seria a doutora, aí ao invés de ser, não sei... M. Pond seria, sei lá... Emílio... Isso é maneiro, isso ia ser legal. Ia e ser pegar bacana. Atores parecidos, né? Tipo, se for pra... Já que é um gender swap do Capaldi, pegar uma atriz que tenha o jeitão do Capaldi... ou ao invés de ser a Bill, ser o Bill. Porque Bill é um nome
Pô, seria maneiro isso, hein? Olha aí, vou mofar. Mofar. Isso seria legal, cara. Só a última temporada, cara. Faz isso aí, dá esse presente pra gente. Não vai fazer, mas isso seria muito legal, cara. E aí isso geraria a galera pedindo pra ter mais dela. Sim. E isso seria legal com o conceito do universo paralelo. Então, o doutor Capaldi ou o próximo, whatever, chega lá, encontra esse... Aí, olha que legal. Ele chega lá e vira pra ele e fala assim... Pô, mas peraí, você regenerou de quem? Era daquele carinha com o queixo gigante? Aí ela fala, sim. Era uma menina de queixo gigante. Eu achei que era uma menina no começo. Ou seja, é um universo paralelo onde o Matt Smith regenerou direto numa mulher. Não. Olha que legal. Não, isso seria... leve, eu tô falando... A gente tá não, tão mas diferente. seria legal. Seria legal. Mas eu tô falando totalmente diferente. Vai lá atrás, vai William Hartnell... onde todos eles são mulheres. Todos. Onde não é... E todos os mestres foram mestras. Menos a Missy, que é o mestre. E todos os companions foram homens, tirando os homens que foram mulheres. Eu tô falando aos moldes de universo de gênero invertido da DC e da Marvel. Tudo ao contrário desde o Big Bang. Desde o Big Bang. Desde o início da existência desse universo, tudo é virado. Maravilhoso. Não é só... Davros é Davras. Isso. Tudo. Isso, então assim... E aí, se tivesse um episódio assim, teria que mostrar algo do tipo... o Capaldi chega pra mulher que tá fazendo a doutora, a 12ª doutora, aí, como era quem veio onde você? Era um carinha assim? Ela falou, não, era uma menina assim. E aí eles entram no computador da Tardes, e eles pegam todas as fotos deles antes, e eles comparam, tipo, olha, o seu primeiro era assim, o primeiro era assim, não. Ia ser com atores contemporâneos. Maravilhoso. Com atores e atrizes contemporâneos. Então, assim... Não sei, ele seria bem mais velho. A Tilda vai ser o primeiro. Não, Tildão vai ser o primeiro. Não, porque ela é muito nova, amor. Pensa em alguém que seja contemporâneo ao Hartnell. Tá. Fazendo o primeiro nesse banco de dados. Ou sei lá, em algum momento, na época do terceiro, ao invés de ter sido John Pertwee, sei lá, uma foto da Meg Smith no lugar, sabe? Caraca. Alguém que é velho o suficiente pra ter a idade do ator, entendeu? Tá, eu entendi. Um ator, uma atriz contemporânea é um ator. Eu entendi. Não Tilda Swinton então tá agora. Cada um jovem. contemporâneo ao seu doutor respectivo. Do tipo, se a série tivesse toda sido feita por mulheres, qual seria a atriz à escolha, entendeu? Maravilhoso isso ia ser muito maneiro, mas de novo, é o tipo de coisa que ia fazer a internet pirar e encher o saco do showrunner pra essa porra virar um spin-off. E seria a ideia mais maravilhosa pra você fazer a doutora vira mulher, ia gerar muita gente reclamando de não ter mais, né? Mas todo mundo reclama de tudo o tempo todo na internet. Sabe um exemplo de coisa que você podia ter usado e não usou? É o Hora de Aventura, lá, a Cake e a Fiona, justamente todo mundo é invertido. Todo mundo a Rainha Gelada, é o Mona Firma Horse. Todos. Isso ia ser maneiro. E a desculpa, na verdade, é que é só uma fanfiction, né? No caso do Doctor Who, seria um universo paralelo. Tem uma outra coisa também, um elemento que a gente quase viu acontecendo na série e não viu, mas em quadrinho teve, que é um episódio mostrando como o doutor influenciou a mídia do mundo que ele vive. Por exemplo, no Day of the Doctor, a gente quase teve isso naquela cena lá que tem aquele... Não é um armário, né? Mas é um galpão só com as coisas que o doutor já teve. Sabe? Aquele que fica na momento? Não. A torre da Unity. Isso, que a Clara pega o negócio do tempo. Sei. Então, ali, eu vi numa entrevista com o Moffat, se não me engano, a gente até postou isso no site, que aquele lugar onde a Clara pega a pulseira de Viajar no Tempo, na parede desse lugar ia ter os posters dos filmes do Peter Cushing. E o Moffat falou que ele só não colocou isso porque ele não conseguiu a liberação dos direitos pra botar. Porque a justificativa que ele ia dar é que os filmes do Peter Cushing existiram no mundo, dentro... Não. No mundo de Doctor Who como um filme. Os filmes do Peter Cushing foram as pessoas do mundo fazendo um filme sobre o que ouviram falar do Doutor. Por isso que é tão diferente. Incrível. Por isso que, por exemplo, são remakes, mas tem coisa diferente. Seria assim, eu ouvi falar em tal coisa, sabe? A história se mudou porque passou de boca em boca até o dia que alguém fez um filme disso. Dentro da realidade de Doctor Who, eles existiram como um filme. E incrível. Aí, por exemplo, por que eu falei que a gente quase viu isso? Porque isso não aconteceu, né? Não chegou aí pro especial, ia acontecer. Que pena! Mas a gente teve, agora nos quadrinhos que estão saindo do 11º Doutor, com a Clara, que ele tá numa loja de quadrinho, né, num comic book shop, e aí ele vê que tem um quadrinho dele. Eu até postei isso no Facebook e no Instagram esses dias, tem um tempo atrás, eu boto linkado aqui, que ele chega assim, ele primeiro reclama, né, que tem muito homem por metro quadrado, não sei o quê, e aí pera, mas aquilo sou eu, é um quadrinho que é o Time Surgeon.
Ele não é o doutor, ele é o cirurgião do ótimo, tempo. Que e ótimo. aí é assim, é o Capaldi, é o desenho do Capaldi, só que todo punk, tipo, com mohawk, cheio de piercing, com uma jaqueta de couro. Que incrível. E ele viaja num negócio que é quase a tarde, mas não é a tarde. É um Que armário legal, azul. Que foda. Tipo, é igual a tarde, mas é um formato de armário. Tipo, a companion dele é a... Não é a Clara, é um outro nome que parece Claro, parece Muito legal, Oswald, muito assim. legal. Cara, é muito engraçado porque, assim, isso você fica pensando, né? Caralho, se ele fez tanta coisa no mundo, ele influenciou a criação de mídia desse mundo em que ele vive. Porque ele mexeu, ele conviveu com pessoas, ele influenciou a vida de muitas pessoas já, né? Ou, por exemplo, agora em Super, isso vai ser um leve spoiler pra você que tá terminando de ver Dragon Ball Z agora. Ai. A gente tem o Grande Saiyaman, né, que é o... E pra quem não viu, e pra né? quem não viu, mas aí... eu não vou dizer nada. Aí sinto muito. Tem o Grande Saiyaman, né, que é a identidade secreta do Gohan. Isso. Né? Em Dragon Ball Super, agora no ponto onde a gente tá, o lance é que pegaram... as pessoas viam o Grande Saiyaman fazer. Uhum. E aí um diretor resolveu fazer um filme do Grande Saiyaman. Maravilhoso. E quem faz o dublê do cara que tá interpretando o Grande Saiyaman é o Gohan. É o Gohan. Então imagina que engraçado seria se o doutor ele caísse num lugar onde estão fazendo um filme sobre as aventuras dele e ele fica um lance meio... Jay and Silent Bob Strikes Back, que estão fazendo um filme sobre eles e eles ficam putos, sabe? Exatamente. Ei, isso a gente não pode fazer, o doutor tenta interferir, ele acaba tendo que fazer junto. Isso ia ser uma história Isso muito bacana. Ia ser um plot, ia ser um episódio solto, bem divertido. Ia ser uma assim. história Não ia maravilhosa. ter vilão, ia ser só um episódio engraçado, sabe? Não, mas é uma ideia pra um episódio bem legal mesmo. Ó, de repente até two-parter, sei lá. Outra coisa que me veio na cabeça agora que você falou isso, eu vou falar o nome do filme. Tá. Encantada. Encantada. Ela vem do desenho animado e vira pessoa. Você tá falando de um episódio... Imagina um episódio onde o doutor cai num planeta que tudo é desenho. Olha, tipo Space Jam, né? Só tipo que ele ia isso. virar desenho também. Encantada. Não. Tudo vira desenho. Inclusive o doutor, a Tarde vai comprar tudo. Ou tipo aquele filme Cool World, O Mundo Proibido, lembra? Que é o Brandon Fraser que faz? Não, Gabriel Byrne, não é? Isso. Que ele é um cara humano que é no mundo de desenho e eventualmente ele vira um desenho. Exato. Só que quando o doutor passasse pra esse mundo, ele viraria um desenho já. Isso ia ser foda. Isso ia ser maneiraço. é tipo Encantada, tipo... É tipo Encantada, que todo mundo vira desenho quando Vira passa, desenho, exatamente. Isso ia ser legal, cara. É, um Sabe o que episódio ia ser muito legal. maneiro? Se acontecesse isso, e aí poderia, eu tô viajando já, poderia linkar com uma outra Estamos coisa... viajando desde o começo desse podcast, Justamente. tudo bem. Que também linkaria uma coisa que quase aconteceu em Doctor Who, porque Doctor Who quase teve um desenho que ia ser feito pela Nelvana, né? Que foi quem sim, fez, é verdade. fez a animação do Beetlejuice, fez a animação ali do Boba Fett também, aquela época, dos droids, né? Na verdade o Boba Fett aparecia na animação do C-3PO e do R2-D2, e quase teve uma animação de Doctor Who. E tem todos os sketches, tem tudo, a gente tem até um post no site, eu vou deixar linkado aqui. Mas o lance é que quando ele passasse pra esse mundo de desenho, o traço fosse igual ao da Nelvana. Pra ser uma homenagem, Ia sabe? ser tão Porque a Nelvana tem um traço bonitinho. meio próprio, né? Sim, ele é super característico. Ia ser muito legal. Ia ser uma homenagem, não precisava dizer nada, mas ia ficar ali, homenagem. E seria legal se ele trouxesse alguma coisa desse mundo. Por exemplo, ele vai pra esse mundo, ele consegue... Sempre tem o companion daquele episódio, né? Que é, além dos companions que ele leva, sempre tem alguém que ajuda. O companion novo, se alguém que ele traz esse episódio, como desenho, e quando vem pro mundo real é um ator. Cara, isso ia ser muito legal. E sabe o que ia ser muito legal? Isso ia ser muito legal, Se eles cara. fizessem isso, tipo, o episódio acabasse, ele convidando a pessoa aceitando, no mundo de desenho, e acabasse no momento em que a Tardes para no mundo real. E aí, todo mundo ia ficar tentando adivinhar qual era o ator que ia fazer esse personagem na vida real. Isso seria uma muito desculpa legal. muito boa pra você colocar um ator que, tipo, só quer fazer uma participação uma vez rapidinha. Mas tipo não, assim, só sabe? que não porque ele viraria um companion recorrente. Sim. Nossa, cara, que legal essa ideia. Ia ser muito bom se o Doctor fizesse não, a real é que, assim, quando a gente para pensar em coisas que a gente gostaria de ter em Doctor Who que não tem há muito tempo ou que não teve nunca, a gente ia ficar, uma vida aqui falando, Nossa. né? Porque... Você viu, né? Que surgiu milhões de ideias aqui. Isso porque a gente tá se freando, isso porque a gente não notou nada, é só coisa que tá vindo na cabeça agora, né? Amanhã vai vir outra ideia que a gente vai pensar, eu devia estar falando isso. Eu gosto muito desses temas soltos. Aí a gente faz um parte 2. Porque dificilmente quando a gente faz um tema muito solto assim, a gente tem pauta. A gente só fala, vamos falar disso? Vamos, essa é a pauta, acabou. A gente não caça link, a gente fala, a gente só conversa. Olha, não tem caderno aqui, não tem celular, a gente tá só falando. Tem vezes, óbvio, quando a gente vê episódio, a gente faz anotação, porque é uma coisa mais pontual, mas quando esses podcasts que eu gosto de chamar de papo de bar, né, que é só conversa, eu acho muito legal, porque assim, as ideias vão vindo
conforme a gente tá falando. Tipo, você natural. tá falando um negócio, eu já penso no negócio, aí eu falo, aí você pensa no negócio. Já vem outra ideia, né, assim, é muito louco mesmo. Não, é muito maneiro. É muito louco. E esse é o tema, assim, que... todos, na verdade, geram isso, mas... É o tema que eu ia gostar mais de ver gente falando o que acha. Porque, assim, isso é uma coisa muito pessoal, né? Tipo, eu pensei em musical porque Buffy tem musical e Buffy é minha série favorita junto com o Doctor Who. Eu pensei nos desenhos... Você pensou no desenho por causa do Encantada, que é o que você gosta. Eu pensei na Nelvana. A gente falou do lance do ARG, do Transmídia, por causa dos exemplos de Lost e tudo mais. Sim. Mas isso são coisas, assim, a gente só pensou de ter episódios assim, ou elementos assim... Porque está na nossa vivência, está nas coisas que a gente consome. Só que tem gente que escuta o podcast, acessa o site e tal, que não consome exatamente as mesmas coisas que a gente consome. E essa pessoa tem toda uma vivência e um repertório de coisas que ela gostaria de ver diferente do nosso. Entendeu? Isso que é legal, elas estão ouvindo isso e pensando em outras ideias também. Né? E aí, é claro que pra essa hora, eu sempre puxo ali, porque se a pessoa vai mandar pra gente, ela vai precisar do endereço, ela vai precisar dali da caixa de correio mágica da World Wide Web, que é o nosso e-mail, e até já falar pra gente qual é o e-mail que vocês têm que mandar pra poder mandar essas ideias, como se você fosse montar um episódio, como seria em relação a plot, que elementos de Doctor Who nunca teve você quer que tenha, que elementos da série clássica ou do universo expandido você só vê na série clássica e no expandido você queria trazer de volta. Você vai precisar saber o e-mail, e o e-mail é o podcast@drbrasil.com.br. Se a pessoa quiser conseguir, porque eu particularmente 140 caracteres pra mim é um feito. Eu consegui botar todas as minhas ideias em um tweet só. Mas se a pessoa quiser botar em 1, em 2, em 10, fazer uma linha, um string de tweets, ela pode mandar pra gente pra esse pássaro que ele vem animado e quando passa pro nosso mundo ele vira um pássaro real, assim que vem na nossa janela cantar. Tipo ararinha azul? Tipo ararinha azul. Eu não sei qual é o pássaro que é do Twitter, mas vamos chamar ele de ararinha. O Twitter é um pássaro azul. Não, sim, mas é uma arara? Sabe só uma arara, porra? Pode Aqui ser no Brasil é a ararinha azul. Tá bom, então tudo bem. Ele vem com o pássaro do Twitter e vira o Blue, justamente. Qual é o Twitter do Dr. Who Brasil para o pessoal poder mandar pra gente as ideias dele nesse string gigante de tweets? twitter.com/Dr. Who Brasil. Temos também o Facebook do Dr. Who Brasil, que é o aliado aí do site do Twitter. Na verdade, eles são os companions do site, né? O site do Doutor, o Twitter e o Facebook são os companions. Qual é o Facebook do Dr. Who Brasil? facebook.com/Dr. Who Brasil. Temos também aí o Instagram do Dr. Who Brasil, que tem sempre as fotos lá que a gente bota. Normalmente a gente, quando bota alguma matéria, chama lá. Se tem alguma coisa só, uma imagem legal, foto de coleção e tal, a gente bota lá. Lá também é um canal muito legal para vocês poderem tirar foto das coleções de vocês, fazer o que você, assim, coleções, composições, essas action figures, fanarts. Tirem foto, marca a gente lá que a gente dá um share legal. Agora, em especial, porque a gente soltou um post essa semana só com os quadrinhos de Doctor Who, né? A gente conseguiu aí fazer o link de afiliados do Book Depository, que é um site gringo, que tem entrega grátis pro mundo inteiro, isso inclui o Brasil. A entrega é super rápida, normalmente chega em torno de um mês. Pra quem tá nas grandes capitais, um pouquinho mais pra quem tá no interior. Sim, e normalmente, assim, na maioria dos casos tem algum descontinho de 10%, 11%, sempre tem nas compras. Vocês podem ir lá comprar os quadrinhos do Dr. Who e os livros direto pelos nossos links. Com isso vocês ajudam a gente com uma porcentagemzinha pequena. Vocês não estão dando dinheiro pra gente, vocês estão comprando, consumindo o negócio e a gente é comissionado com isso. E é legal porque a gente falou aqui de coisas, né, que a gente gostaria de ver de universo expandido e o pessoal poderia comprar pra ler e saber o que tem que botar. A verdade é que os quadrinhos são muito legais, as histórias são excelentes, são incríveis. É um universo muito rico, a gente vai deixar aqui linkado no post o link pra vocês poderem ir lá, ver a relação de material que tem e comprar, se vocês quiserem. Temos séries aí do 9º, 11º, 12º, 4º Doutor, crossover com vários doutores misturados. Justamente, e aí se você comprar e chegar, você tira aquela foto do Instagram, marca a gente, conta pra gente o que você tá achando de como é todo esse material expandido, conta pra gente o que você gostaria de ver na série e... o que mais temos? Instagram.com/Dr. Who Brasil. Justamente, e claro, né, semana que vem... Qual o tema da semana que vem? Você sabe, Thaís? Tema livre. Tema livre. Eu também não sei qual é o tema. Na verdade, a gente já sabe, mas a gente não vai falar. Mas é o tipo... Mas a gente não gravou ainda. Não. De repente, vamos supor que alguém mande um tweet ou um e-mail pra gente e fala assim: galera do Dr. Brasil, Thaís, Fred, é esse tema que tem que fazer. A gente olha, putz, esse tema é foda, a gente tem que fazer mesmo. Então mandem pra gente sugestão de tema, porque semana que vem a gente tá aqui de novo
falando mais coisas e conversando mais com vocês, trocando mais essa ideia gostosa assim, com vocês, que já é rotina novamente na nossa semana. E depois da semana que vem, teremos mais um podcast da série clássica de Doctor Who. Justamente. E já temos aí, até agora a gente não decidiu se vai ser ordem cronológica ou não, mas será ordem cronológica dessa vez. A gente vai falar do episódio The Edge of Destruction. Então, se você ainda não viu, a gente não vai botar os links, sabe como é que é? A gente não pode sair divulgando esse tipo de coisa, porque a gente não quer ser processado pela BBC. Mas vocês podem usar a internet, procurar por vocês mesmos. Procure a série clássica, assistam a série clássica, é uma maravilha. Edge of Destruction são 2 episódiozinhos também. Rapidinho. Pequenininho. Assistam pra vocês poderem vir daqui a 2 semanas, escutar o podcast sem pegar spoiler, só ter esse tete-a-tete, essa conversa gostosa com a gente. É isso aí. Então a gente se vê semana que vem e daqui a 2 semanas com a série clássica. É isso aí. Falou. Tchau.